Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quarta-feira, uma grade bem interessante, tem jogos aqui da Copa do Brasil que eu separei pra vocês e tem a final aqui da Liga Europa entre o Sevilha e a Roma. Então era isso, se você gostar dos meus palpites só fortalece aí naquele like pra fortalecer o nosso canal e a gente continuar crescendo cada vez mais e eu trazendo sempre diariamente as análises aqui pra vocês, fechou? Sem mais enrolação, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar agora os jogos dessa quarta-feira. Bom, minha tropa, trago boas notícias aí, o bilhete da nossa segunda-feira bateu, depois de 3 heads consecutivos que a gente vinha aí no bilhete pronto, graças a Deus saiu essa zica, não é comum a gente pegar aí 3 sequências ruins de head, mas faz parte, apostas esportivas a gente sabe que a gente está suscetível a isso porque é renda variável, tá? A gente nesse mês está num mês de trocação, a última vez que eu olhei dia 28 tava 14 greens e 14 heads. Então foi meio que um chumbo trocado com o mercado esse mês. A gente acertou 14 bilhetes prontos e 14 aí deram head. Mas é aquilo que eu falo, quem simplesmente pega só o bilhete no final do vídeo. Aqueles que pegam os palpites diariamente e montam as suas operações baseado nos palpites, tem um resultado magnífico aqui porque o nosso desempenho nos palpites é muito bacana. Hoje aí, por exemplo, nessa segunda-feira, o resultado foi excelente até o momento. Tá faltando aqui o jogo do Vélez e do River Plate. O River Plate já está vencendo por 1-0 e a gente foi a favor deles. Então até na operação simples a gente foi vitória do River Plate com uma cotação 1.91. Se o River Plate vencer, a gente ganha nessa operação simples a 1.91. Mais de 6 escanteios. Acabou o primeiro tempo agora, já está em 6 cantos. Provavelmente vai bater aqui. Visitante ou empate, acredito que pelo menos um empate com o River já vencendo. Acredito que termine aí um empate ou uma vitória do River. Os outros jogos foram excelentes, o jogo aqui do Huracan foi o único head que a gente tomou até o momento no dia. Huracan e União Santa Fé, menos de 3 gols, foi apenas 1-0, aqui a gente pegou operação simples para menos de 2,5, com uma odd de 1,53. Caso um empate, no final o União Santa Fé venceu o Huracan vinha de um melhor desempenho, mas perdeu. E a gente foi para menos de 12 escanteios, teve 11, aqui também teve mais um green. Outro jogo que nos deu green nos 3 cenários foi o Instituto versus o Estudiantes, visitante ou empate, deu 0-0. A gente foi para menos 12 cantos, teve 9 cantos, então bateu. E a gente foi empate, anula a favor aí do Estudiantes. No final devolveu a operação, porque a gente foi no empate, anula. Como empatou, anulou a operação e o dinheiro voltou. E o último jogo aqui, antes de a gente analisar os jogos dessa quarta, Chapecoense e Sampaio Corrêa, os 3 cenários de operação simples e de bilhete personalizado, os 3 cenários bateram. A gente foi para menos de 4 gols para bilhete personalizado, foi apenas 1-0 para o Sampaio Corrêa. Fomos para menos 2,5, menos de 2,5, foi apenas 1-0, então a gente pegou uma operação simples com uma odd de 1,62, interessante aqui essa odd, e a gente foi para mais de 6 escanteios, teve 13. Bem bacana o nosso resultado até o momento, o jogo do River, como eu falei, tá tudo se encaminhando para a gente fechar nesse jogo aqui totalmente positivo. Beleza, tropa? Era isso aqui nessa segunda-feira, agora vamos analisar os jogos da quarta, que é o que interessa para vocês. Bom, minha tropa, vamos lá, finaleira, final aí da Liga Europa, jogo às 16 horas, numa localização neutra. O Sevilha enfrenta a Roma, aqui é jogaço, a Roma vem bem aí, decidida para ganhar esse título, e o Sevilha também surpreendeu contra a Juventus. Pode ser aí que o Sevilha surpreenda também contra a Roma. Não duvido nada, até porque recentemente a Juventus e a Roma se enfrentaram e foi bem parelho. Então aqui vejo o jogo característico para poucos gols. Vejo o jogo bem pegado, jogo bem faltoso. No meu ponto de vista vai ser um primeiro tempo talvez muito estudado entre as duas equipes. Qualquer coisa que eu faria aqui é para under gols. Eu não vejo um cenário para muitos gols. Pode ser que o primeiro gol saia no primeiro tempo e aí modifique esse cenário que eu tô falando para vocês. Mas no meu ponto de vista são duas equipes ali que tem tudo para fazer um jogo bem pegado para poucos gols. A odd 2.75 a favor de Sevilha contra uma odd 2.88 a favor da Roma. São odds bem equilibradas. Então aqui não tem nada definido, não tem um super favorito. No H2H aqui, se a gente dá uma olhada, os últimos 5 jogos do Sevilha vem aqui de 3 empates, uma vitória e uma derrota. Olha só, poucos gols. Dos últimos 5, todos eles deu menos de 3,5. E o time da Roma aqui nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. Dos últimos 5 jogos, apenas um deu mais de 3,5, que foi 2-2 contra o Salernitana. Para mim, o melhor cenário que eu faria aqui, que eu vou fazer, é o menos de 3,5. Eu vou buscar o menos de 3,5. Dos últimos 4 confrontos diretos, os últimos 3 deu menos de 3,5. Para mim vai ser jogo bem parelho, tá? Isso aqui é a minha análise. Se a gente der uma olhada aqui no menos de 3,5, menos de 3,5 com uma odd de 1.17, tá? Com uma cotação interessante aí para o menos de 3.5 gols.
No cenário de escanteios, o Sevilha tem uma média de 6,9 e a Roma 3,5. Eu vou operar para mais de 6 cantos. Quem quiser se arriscar mais, vai para mais de 7 ou mais de 8. Mas eu vou me arriscar aqui para mais de 6 escanteios nesse jogo. Já no cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Sevilha contra 2,3 do lado da Roma. São das equipes que tem uma média acima de 2 cartões por jogo, então aqui eu vou para mais de 3. Muito provável que passe de 3 cartões nessa partida, então a gente aqui vai para mais de 3 cartões. Agora a gente vai começar aí nessa rodada da Copa do Brasil, jogos decisivos aí, jogo da volta agora, Fortaleza enfrenta o Palmeiras, Fortaleza jogando na Arena Castelão. A gente sabe que é uma equipe muito forte quando joga em casa. No Campeonato Brasileiro está invicto até o momento jogando em casa. Sensacional o resultado aí do Fortaleza. Esse jogo às 19 horas, oitavas de final. Odd 2,50 a favor do Fortaleza contra uma odd 2,70 a favor do Palmeiras. Odds bem equilibradas, mas para mim aqui tem um critério de chance maior do Fortaleza pelo menos empatar ou vencer. Porque está perdendo atualmente por 3-0. Tomou um sacode aí na casa do Palmeiras, agora o Fortaleza tem que definir jogando em casa. É difícil buscar esse resultado, porque o Palmeiras abriu 3 gols de vantagem, mas não é um resultado impossível para o Fortaleza buscar, pelo que eles vêm apresentando. Vejo o jogo aqui para provavelmente dupla chance ao Fortaleza, sendo muito direto e reto com vocês. No H2H aqui, o Fortaleza em casa, ó, 4 vitórias e um empate, muito forte aqui. 4 vitórias e um empate, tá bem forte. E o Palmeiras fora vem de 3 vitórias e 2 empates. Também é uma equipe muito forte. O que eu faria, tropa? Dupla chance é o Fortaleza, precisa do resultado, precisa buscar aí a vitória. Então uma dupla chance faz sentido para eles. E tá com uma cotação bem interessante. A dupla chance tá com uma odd de 1,44. Estava com uma odd de 1,50 há pouco tempo, ó, 1,53 e já caiu para uma odd de 1,54. É o que eu vou computar aí para vocês operarem em bilhete personalizado. Já no cenário de escanteios, o Fortaleza tem uma média de 7 cantos por jogo e o Palmeiras 5,1. Eu vou operar para mais de 7 escanteios. Já no cenário de cartões, 1,9 cartões do lado do Fortaleza contra 2,4 do lado do Palmeiras. Aqui para mim é jogo para mais de 3 cartões. Jogo decisivo, duas equipes com uma média acima de 1,5 cartões por jogo, então eu acredito que dê mais de 3. Eu vou para mais de 3 cartões aqui na partida. Nosso próximo jogo pela Copa do Brasil é entre Cruzeiro e Grêmio, às 20 horas aí. O primeiro jogo foi 1-1, então esse jogo não tem nada definido, esse jogo está em aberto. A cotação para o Cruzeiro jogando em casa, 2 contra uma odd 3,40 com uma cotação para o Grêmio. Para mim, o Cruzeiro jogando em casa tem uma superioridade agora. O Grêmio não conseguiu matar o jogo jogando em casa, lá na Arena. Agora o Cruzeiro pode definir jogando em casa. Tá 1-1, então é jogo aberto. Não me arriscaria para jogo nem para gols, nem para under gols. Vejo o jogo aqui bem equilibrado no meu ponto de vista. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no H2H, o Cruzeiro em casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A maioria dos jogos deu mais de 1,5 e também todos eles deu menos de 3,5. Quem quiser ir por menos de 3,5 eu me arriscaria. E o Grêmio fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Aqui o problema é que o Grêmio, ó, marcou na maioria dos jogos fora de casa. Nos últimos 4 de 5 marcou fora de casa. E a maioria deu mais de 1,5. Para mim é jogo mais propício para mais de 1,5 gols do que para menos, por exemplo, menos 2,5. Se fosse para eu pegar um under, eu pegaria na linha que a gente sempre pega para menos de 3,5. Mas eu vou computar o quê? Cruzeiro jogando em casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Eu vou computar uma dupla chance ao Cruzeiro. Dupla chance ao Cruzeiro com uma cotação 1,30 para mim tá bacana. Faz um certo sentido, porque o Cruzeiro pode matar aí o resultado em casa, agora tá com a vantagem. Então eu iria nessa dupla chance. Quem não quiser ir na dupla chance ao Cruzeiro, talvez tenha uns gremistas aí assistindo, vão para under. Menos de 3,5 eu acho um resultado bacana. Dependendo da odd, 1,22, eu faria esse under para menos de 3,5 gols. A odd 1,22 tá bacana. No cenário de escanteios, o Cruzeiro tem uma média de 9,2, é uma média relativamente alta, e o Grêmio 6,1. Aqui eu vou operar para mais de 9 escanteios com uma cotação 1,57. É a cotação que está pagando para dar mais de 9 escanteios. Para mim vai ser um jogo com bastante escanteios porque não tem nada definido. Então se o Grêmio fizer um gol, o Cruzeiro provavelmente vai pressionar bastante, vai fazer bastante escanteios. E se for ao contrário, a mesma coisa. O Grêmio vai ter que fazer bastante escanteios, pressionar bastante para buscar o resultado. Então aqui para mim vai ser jogo para mais de 9 escanteios. Já no cenário de cartões, o Cruzeiro tem uma média de 2,9 cartões por jogo e o Grêmio 2,5. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou para mais de 2 cartões para cada time. Então ambos têm que tomar 2 cartões ou mais. É o que eu computaria no cenário de cartões aqui nessa partida. O nosso próximo jogo é entre Botafogo e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 3-2 para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense virou o jogo. O Botafogo tinha aberto 2-0 de vantagem. E agora está com uma vantagem de 1-0. Vejo aí um certo favoritismo ao Botafogo
pelo futebol que apresentou no primeiro jogo, depois acabou se desligando e tomou a virada, mas é um time muito forte. No Campeonato Brasileiro a gente sabe o que o Botafogo vem fazendo, é uma equipe que está jogando muito bem, principalmente em casa. A cotação tá 1,75 a favor do Botafogo, contra uma odd 4,75 a favor do Atlético Paranaense. Até para bilhete de operação simples, para quem quiser se arriscar, essa odd 1,75 é uma odd que me anima a fazer a favor do Botafogo jogando em casa. Se a gente der uma olhada, o Botafogo, ó, vem de 4 vitórias e um empate jogando em casa, vem muito bem. A maioria dos jogos aqui marcou nos últimos 4 de 5, deu mais de 1,5, 3 de 5 e menos de 3,5 os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Já o Atlético Paranaense fora vem de 3 derrotas e 2 vitórias, a maioria dos jogos deu mais de 1,5 e a maioria dos jogos marcou fora de casa. Então talvez eu faria mais de 1,5 para quem quiser pegar. O que eu vou fazer para vocês? Deixa eu dar uma olhada na dupla chance ao Botafogo. Ó, de 1,18, essa dupla chance ao Botafogo dá para montar com alguma coisa em bilhete personalizado, com escanteios aí e cartões. Então a gente vai na dupla chance a favor aí do Botafogo. E para fazer a operação simples é aquilo que eu falei para vocês. Eu pegaria a vitória seca 1,75 a favor do Botafogo, tá jogando em casa, tá jogando futebol bonito. Não acho que o Atlético consiga vencer o Botafogo em casa. Pode ser que se defenda muito bem e o Botafogo não marque nenhum gol, mas eu não vejo jogo aí para a vitória do Atlético Paranaense. Eu, pelo menos, Léo Freitas, eu iria muito mais a favor do Botafogo. Posso tomar head? Posso, mas para mim tem valor a gente operar a favor do Botafogo aqui nesse jogo. Já no cenário de escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,6 escanteios por jogo e o Atlético Paranaense 3,5. Eu operaria para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,8 do lado do Botafogo contra 4 cartões do lado do Atlético Paranaense. Aqui eu vou me arriscar para menos 8 cartões. Como o Botafogo tem uma média baixa de cartões amarelos por jogo, eu vou pegar para uma linha menos 8. Quem não quiser vai para mais de 3. Mas eu iria para menos 8 cartões aqui na partida. Fechou? E para finalizar aqui nossas oitavas de final da Copa do Brasil, tem outros 2 jogos que eu deixei de fora, que é o jogo do Bahia e o jogo do Inter. Para mim, preferi ficar de fora, não encontrei nada de valor para eu fazer nesses 2 jogos. Prefiro aqui operar no jogo do Corinthians e do Atlético Mineiro e nesses que eu citei anteriormente para vocês, tá? Esse jogo o Galo venceu o primeiro, jogando em casa aí por 2-0 contra o Corinthians. O Corinthians não vem muito bem, mas se recuperou. Venceu inclusive o Fluminense no último jogo no Campeonato Brasileiro. Pode ser que seja um avanço para a equipe. Eles vão vir com confiança depois dessa vitória contra o grande Fluminense, que estava vindo jogando um futebol muito bonito. Vem jogando ainda um futebol muito bonito. A odd está 2,80 a favor do Corinthians, mesmo jogando em casa, contra uma odd 2,30 a favor do Atlético Mineiro. Aqui eu vejo um jogo para poucos gols, porque o Atlético Mineiro está com a vantagem. Então eu não acho que o Atlético Mineiro vá se expor jogando na casa do Corinthians, querer abrir o jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem retruncado, um jogo para poucos gols. Aqui para mim é jogo característico para menos de 3,5. Característico, porque a equipe favorita, que é o Atlético Mineiro que vem jogando melhor, tá com a vantagem. Então aqui o Corinthians vai ter que buscar o resultado. Dupla chance ao Corinthians, vejo valor também porque precisa dessa vitória, então uma dupla chance pro Corinthians faz sentido. Embora o Corinthians em casa, ó, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, uma dupla chance faz sentido mesmo. Pegou aqui equipes fortes e se manteve, ó, fez 1-1 contra o Fortaleza, fez 1-1 contra o São Paulo, que vem jogando bem, e venceu o Fluminense por 2-0. O Corinthians deu uma recuperada aqui. Já o Atlético Mineiro fora, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A maioria dos jogos deu mais de 1,5. Não sei se, como eu falei, para mim é jogo para under. Ó. Os últimos 5 jogos do Corinthians em casa, todos eles deu menos de 3,5. Eu faria o menos de 3,5, tá? Eu faria aqui o menos de 3,5. Para mim é o que eu faria para bilhete personalizado, o menos de 3,5. A odd para o menos de 3,5 a 1,20 é o que eu faria. Já no cenário de escanteios, o Corinthians tem uma média de 5,3 e o Atlético Mineiro 5,5. Aqui eu vou computar para a operação simples mais de 9 escanteios, a cotação está 1,61 para dar mais de 9 cantos. E para quem quiser ir para bilhete personalizado, vai para mais de 7 escanteios, vai com uma margem de erro um pouco maior. E no cenário de cartões para finalizar, o Corinthians tem uma média de 2,5 e o Atlético Mineiro 3,4. Aqui para mim é jogo para mais de 3 cartões, é o que eu computaria para vocês, mais de 3 cartões, muito provável que aconteça. O Corinthians está jogando em casa, precisa do resultado, então pode ser que faça mais faltas. O Atlético Mineiro se defendendo também vai fazer mais faltas. Para mim é jogo para mais de 3. Beleza, tropa? É o que eu computaria aí para vocês operarem em pré-live nessa quarta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai?
Dupla chance ao Fortaleza e dupla chance ao Botafogo. Dá uma odd de 1,77. No momento que eu estou gravando, está nessa odd. Como a gente olhou ali, a odd pro Fortaleza já deu uma caída, então não sei se vai estar nessa cotação 1,77, mas vai estar numa cotação próxima aí para vocês operarem nessa quarta-feira. Fechou, tropa? Muita cautela, sigam a gestão de vocês aí, coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É a indicação do Bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca. Fechou? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, se inscreva aí no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!